Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde e eu quero assim pedir licença para adentrar a sua casa, né? Levando saúde, levando espiritualidade, levando tudo acerca, né? Daquilo que a gente possa realmente viver com qualidade de vida, viver com saúde, sobretudo com fé, né, meu irmão e minha irmã? Mas a princípio nós não podemos iniciar o nosso programa sem nos colocarmos nas mãos de Nossa Senhora. E hoje, em intenção especial para a nossa oração, eu quero rezar pelo que está no coração de cada um de nós e pelas pessoas também que são acometidas pelo câncer. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora e na hora da nossa morte, não é, gente? E aí, enquanto não chega o nosso momento na vontade de Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui da nossa vida, não é? Para que a gente possa realmente viver com fé, viver com saúde, para que a gente tenha qualidade de vida, não é? Então, é uma pergunta que eu quero deixar aí para vocês. Tem pessoas que estão em vida, mas, sobretudo, não estão vivendo. E esse programa trata exatamente dessas questões também, acerca, né, daquilo que pode nos fazer bem. Não somente na saúde física, como na saúde espiritual, que é fundamental também, não é? A gente fala, né, como São Maximiliano Kolbe traz, só o amor constrói. E a base da Milícia da Imaculada é exatamente essa, levar o amor através da evangelização a cada um de vocês que nos acompanha, a cada um de vocês que nos liga, que nos dá orientações também, que nos pedem orações, porque nós estamos juntos, né, aqui enquanto família, podendo levar o melhor a cada um de vocês. E, por sugestão de você que ligou e pediu que tenha esse tema aqui no programa Viver com Fé e Saúde, nós vamos falar essa semana sobre lúpus. E a nossa convidada é a Fabiana Moreno, ela que é reumatologista e ela já esteve aqui no Viver com Fé e Saúde e é com ela que nós vamos falar agora, neste momento, acerca, né, em relação à questão do lúpus. Seja bem-vinda, Fabiana, mais uma vez aqui. Obrigada, Claudinha. Obrigada a toda a equipe do programa. É um prazer enorme estar aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês. E já quase sócia do Viver com Fé e Saúde, não é? É, algumas vezes. Coisa boa. E agora nós falaremos sobre lúpus, gente. Olha só. E por que tem esse nome lúpus e o que é exatamente essa doença? Lúpus vem da palavra lobo. A primeira descrição da doença foi decorrência de uma lesão de pele no rosto de uma paciente que começou a observar algumas pacientes com esse tipo de lesão, que parecia uma mordida de lobo. Então, era uma área avermelhada no rosto, nessa região malar. Então, por conta do aspecto que parecia uma mordida de lobo, passou-se a se chamar de lúpus. Olha a lesão. isso. E exatamente o que é essa doença, Fabiana? Lúpus é uma doença considerada um tipo de reumatismo, mas dentro da classe das doenças autoimunes. Sim. Né? E o que é, né? A tal da doença autoimune? Doença autoimune é qualquer doença onde o sistema imunológico, o próprio organismo dos pacientes, passam a atacar ele mesmo. De que forma? Produzindo anticorpo. Então, o sistema imunológico, que normalmente nos defende contra o ataque de vírus, de bactérias, de fungos, passa a atacar as próprias células. Não só o lúpus, mas tem várias doenças autoimunes, da pele, da tireoide, do fígado, né? E das articulações, um dos reumatismos autoimunes é o lúpus. Então, é uma doença sistêmica que acomete todo o organismo, provocada por uma desregulação do sistema imunológico. É muito comum a gente ouvir dizer que paciente com lúpus ou com alguma doença autoimune tem imunidade baixa. Na verdade, não é que o sistema imunológico não funciona, ele funciona até demais e de uma forma desregulada. É como se, na verdade, o próprio organismo fosse um inimigo do corpo. Do corpo. Do próprio corpo. Do próprio corpo. No caso do lúpus, os pacientes desenvolvem autoanticorpos contra as células da pele, das articulações, do sangue, do fígado, do coração, do pulmão, do sistema nervoso. Então, é uma doença multissistêmica, crônica, né? E onde qualquer uma dessas manifestações, desses órgãos-alvo, pode aparecer no decorrer da doença. O que pode desencadear o lúpus, doutora?
Toda doença autoimune tem um componente genético, imunogenético. As pessoas têm que ter a predisposição imunológica e genética para desenvolver a doença. Entendi. Mas alguns fatores externos, ambientais, podem desenvolver. Algumas medicações, algumas infecções. No caso do lúpus, um fator extremamente desencadeante, né, potencialmente desencadeante, é a luz do sol, é a luz solar. Olha. Que ataca desnaturando as células da pele, expondo esse material genético e podendo começar a produzir esses autoanticorpos. E a pessoa, ela sabe exatamente que é essa doença através de uma consulta, né, com um profissional adequado, enfim. Mas quais são esses sintomas que a pessoa tem quando ela está desenvolvendo realmente essa doença? É uma doença bem difícil, né? O reumatologista atua meio como um detetive. Sim. Quando vai buscar o diagnóstico desses sintomas. Porque o paciente pode começar com sintomas gerais de fadiga, desânimo, febre, dor nas articulações, inchaço nas articulações. Às vezes pode ter uma falta de ar quando desempenha algum exercício, sobe uma escada. As lesões de pele são bem características, principalmente uma área bem avermelhada, né? Quando exposta ao sol aumenta, então a fotossensibilidade, né? Um dos sintomas do lúpus. Queda de cabelo, aftas, né? Na boca, feridinhas na boca, nas mucosas. E também, além dos exames de sangue, a gente consegue detectar as alterações do sistema renal, né? Principalmente perda de proteína na urina, anemia, linfócito baixo, plaqueta baixa. Então, são vários critérios, vários componentes de cada um dos sistemas atingidos que a gente busca nesse diagnóstico. Mas, no geral, o que a paciente sente? Dor nas articulações, inchaço nas articulações, às vezes falta de ar, palpitação e as manchas na pele. Entendi. É necessário que tenha alguns desses sintomas, né, para a pessoa poder suspeitar, mas aí vai ser o profissional, vai ser o reumatologista, como você colocou, um detetive que vai fazer essa investigação mais acirrada e determinar se é essa doença ou não, né? Porque assim, ela entra no diagnóstico diferencial de várias doenças. Isso que eu ia dizer. O diagnóstico diferencial de muita doença. Muita doença. Então, assim, o paciente quando chega para nós com algum desses sintomas e a gente acende a luz, né? Porque como é genética, uma das coisas que chama a atenção é ter história familiar de alguma outra doença autoimune. Paciente que se submete, que é submetida a um estresse ou físico ou emocional, também pode ser um fator desencadeante para o lúpus. Então, a paciente chega, eu perdi o emprego, passei por um processo de separação, perdi um filho, tive um acidente. Então, isso também pode ser um fator desencadeante. Entendi. Né? Então, através dessa investigação que você faz acerca da própria pessoa que está ali, né? Uma anamnese, claro, muito bem feita, além do exame que é realizado. Dos exames. Os exames de sangue, tem os exames específicos para a doença, a gente consegue determinar alguns autoanticorpos e faz a triagem de todos os sistemas que podem ser acometidos, principalmente o sistema cardiológico, pulmonar e renal. Olha, doutora, existem tipos de lúpus ou todos é um só tipo? Não, a gente tem, assim, basicamente a gente pode considerar dois tipos. O lúpus cutâneo, que pega pele, que essas lesões são apenas de pele, que normalmente não dá a presença dos autoanticorpos nos exames de sangue. Olha. E o lúpus eritematoso sistêmico, esse sim, né, que é o mais grave, que aparece mais nos exames de sangue, que pode ter o comprometimento dos órgãos internos. Então, esses dois tipos, o lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus cutâneo. Entendi. E você colocou também em relação a essa questão que, embora seja genético, hoje tem alguns fatores ambientais que podem desencadear. E quais são os grupos de risco? Grupo de risco, na verdade, a gente pode ter o lúpus desde o bebê até o idoso, né? Mesmo? O lúpus juvenil, quando diagnosticado até 16 anos de idade, né? O lúpus do idoso depois dos 60 anos. Mas, basicamente, o lúpus compromete as mulheres em idade fértil, por volta, né, dos 30 anos, na terceira década de vida. E os homens, muito pouco. Então, é 9 vezes mais comum nas mulheres. Olha. Então, são mulheres jovens, que é basicamente o grupo onde a gente detecta mais E tem cura, doutora Fabiana? Não. Não? Não tem cura. Mas há como ter qualidade de vida, então? Tem, com certeza. O lúpus, como todas as doenças autoimunes, a gente não pode falar de cura, a gente fala em remissão. O que é isso? Com o tratamento, com o acompanhamento,
o paciente passa a ter toda a qualidade de vida e remissão de sintoma. Ele deixa de ter dor nas articulações, deixa de ter lesões de pele, deixa de ter as alterações renais, respiratórias, cardíacas, né? Então, com o tratamento a gente consegue. E ao longo do tempo, ao longo do tratamento e do acompanhamento, pode sim acontecer da gente conseguir ir reduzindo os medicamentos a ponto de ficar sem medicamento e a gente continua acompanhando. Entendi. Né? Isso é bom, né, nesse sentido, porque aí ele fazendo o tratamento adequado, recebendo todas as orientações corretas, né, e eles tendo adesão, né, a este tratamento, que é muito importante, eu acredito que deve também sofrer um impacto, não só o paciente, quanto a família também, quando recebe uma informação dessa, né, mas o importante é que, embora não tenha cura, tem essa questão mesmo da remissão, que ele pode ficar livre desse tratamento medicamentoso, no entanto, é necessário os cuidados. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, qualquer doença, quando a gente recebe um diagnóstico, né, não precisa nem ser uma doença que a princípio não tem cura, já é um impacto muito grande, né? Dizer que você vai ter qualidade de vida tomando, às vezes, 3, 4, 5 tipos de remédio, precisando conter sua exposição ao sol, trabalhar menos, controlar a ansiedade. Às vezes é muita coisa, e como é que você ainda vai dizer para o paciente, não, você vai ter qualidade de vida? Tem aquele período que realmente você pode ficar livre dos sintomas, mas você não tem qualidade de vida plena, tendo que submeter a tudo isso. Mas com o tempo o paciente percebe sim, que não é imediato, principalmente os 2 primeiros anos de doença são mais complicados. Né? Os pacientes precisam sim de um engajamento de tratamento, de uma adesão ao tratamento dele e da família, para poder chegar nessa fase de remissão, que é o que a gente sempre busca, né? Que, na verdade, é o nosso alvo, o nosso ideal é isso, é buscar essa remissão no menor tempo possível. Essa remissão, ela está relacionada ao diagnóstico precoce da doença, não? Não necessariamente, mas como os órgãos-alvos podem trazer sequelas, então quanto antes a gente fizer o diagnóstico, a gente previne essas complicações dos sistemas, principalmente renal, sistema nervoso, e aí evita que precise, né, evita as complicações e que precise tratar mais tempo, né? Mas às vezes tem lúpus sim que já abre o quadro, tem pacientes que já abrem um quadro com lúpus bem grave. Né? Então, esse diagnóstico, às vezes, a gente, mesmo fazendo precocemente, já é um lúpus mais grave. E esses mais graves podem desencadear outras doenças também? Não, não. Não necessariamente? Não necessariamente, assim. Ele pode, sim, estar associado a algumas outras doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, que são outras doenças autoimunes da parte da reumatologia, mas pode ter psoríase, pode ter vitiligo, pode ter tiroidite de Hashimoto, né, algumas outras doenças autoimunes, mas sempre nesse terreno de autoimunidade. E o paciente que faz esse tratamento, né, em relação ao lúpus, quais os cuidados necessários para ele, doutora? Olha, basicamente, as idas frequentes ao reumatologista, né? Adesão ao tratamento. Adesão, né? Acompanhar. Provavelmente nos primeiros meses ele vai todos os meses ao consultório, depois a cada 2 meses, depois a cada 3 meses. Indicando uma remissão, pode ir a cada 6 meses. No dia a dia, evitar a exposição do sol, uso de protetor solar, óculos solar, chapéu, tudo que possa proteger do sol, mangas compridas, né? Fazer uma atividade física regular, porque melhora o padrão de sono, melhora a qualidade muscular, melhora a qualidade óssea, previne as complicações do tratamento, que uma delas é a osteoporose e a perda de massa muscular também. Terapia, né, acompanhamento psicológico, um acompanhamento da família também, um apoio da família é muito importante. Tentar identificar os fatores que desencadeiam as crises da paciente, porque dor é o principal sintoma do lúpus, né? E a paciente vai observar o que desencadeia as dores dela, né? Então, na verdade, cada consulta da paciente é uma consulta diferente. Porque cada vez que chega, ela chega com uma percepção diferente. Ou melhorou o entendimento dela própria, ou melhorou o relacionamento com o filho, ou piorou no trabalho. Isso tudo ela vai perceber que vai alterando, né, os sintomas da doença, para melhor ou para pior, eventualmente. Né? Mas tomar os remédios, a minha parte de fazer o diagnóstico e passar uma lista imensa de remédio é muito fácil frente
a superação que a paciente vai ter a partir daquele momento, né? Tomar todos aqueles remédios, tomar todos os cuidados, né? Se privar de algumas situações, né? Por exemplo, numa época dessa de frio, a paciente com lúpus, é bom que ela evite cinemas, supermercados, shopping centers muito cheios, né? Isso tudo por questão, porque como é uma doença autoimune, a gente tem que regular o sistema imunológico dela, e a gente faz isso com medicações chamadas imunossupressoras. Então, a gente dá uma baixadinha no sistema imunológico da paciente para controlar a doença. E aí facilita infecções. Então, todas essas orientações a gente tem que dar todas as consultas, né? Cada vez que a paciente chega, é uma consulta, é uma orientação nova. Reforçando, né, de uma forma fortalecedora para ela, para que ela adquira estratégia de enfrentamento diante de um diagnóstico, diante desse tratamento todo, né? Então, nesse sentido, doutora Fabiana, muito importante a família também ter essa adesão, né? Esse cuidado, esse olhar diferenciado, né? E você observa que seus pacientes, geralmente, eles vão acompanhados da família? Não. Não vão. Vão sozinhos? Vão sozinhos. Poucas pacientes, principalmente de lúpus, a gente começa a identificar um perfilzinho, né, de cada tipo de paciente com cada doença. As pacientes com lúpus normalmente são pacientes autossuficientes, perfeccionistas, sabe? Que têm o domínio da situação e que não se deixa abater. São mulheres extremamente fortes, cientes, que gostam de trabalhar, que não querem estar naquela situação. Então, dificilmente a gente consegue ter um acompanhante, um esposo, um filho, uma irmã, uma mãe de uma paciente com lúpus. Esse perfil. Então, algumas vezes pode ser que ela não tenha nem quem a acompanhe. É ela que, na verdade, que toma a frente e não há necessidade desse acompanhamento. Exatamente. Olha isso. E aí a gente vai começar a observar acompanhamento dos filhos, do esposo, da irmã, né, de alguma amiga, depois que essa paciente tem alguma complicação e passa a ser necessário um acompanhante, né? E aí sim que a gente conhece. Mas a gente pede, tem alguém lá fora, quer que entre alguém? Não, eu tô bem. Então, mesmo que tenha, tá tudo certo. Tá tudo bem. Elas não entram com ninguém. Olha isso. E a mulher que tem lúpus, ela pode ter filhos? Pode. Pode. A gravidez de pacientes com doença autoimune de uma forma geral, eu costumo brincar com as minhas pacientes que não tem que ser combinada com o marido só, não. Tem que ser com o médico também, né? Com a reumato faz parte do planejamento familiar. E lúpus é mais ainda. Porque alguns autoanticorpos atravessam a barreira placentária e podem causar o lúpus neonatal. Então, é uma situação difícil, porque a gente sabe que clinicamente a paciente tem condição de ter filhos, né? A gente faz uma triagem, né? Alguns predispõem a trombose, aborto no comecinho da gravidez, complicações placentárias, trabalho de parto prematuro, óbito fetal, neonatal. Então, são várias complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê, que a gente tem que alertar antes, né? Mas se for uma gravidez planejada, o lúpus está em remissão, está com medicações que podem ser usadas durante a gravidez, porque algumas não podem. Olha só. Né? Então, se o lúpus não tiver compensado, se a paciente tiver com problema pulmonar, né? Uma inflamação no pulmão, com água no pulmão, perda de proteína no rim, com ameaça de insuficiência renal, essa mulher não pode engravidar dessa forma. Né? Então, planejar uma gravidez com lúpus descompensado é muito arriscado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas estando tudo compensado, em remissão, a gente tira as medicações, ela falou, doutora, quero engravidar, vamos programar isso. Então, a gente vai tirando as medicações, deixa o que ela pode usar, faz todo esse screening de autoanticorpos de novo, para saber se tem algum que pode realmente prejudicar o bebê. E vamos junto. Isso é a importância, né, desse vínculo e desse olhar do paciente acerca do profissional que está ali assistindo, do reumatologista que está ali assistindo, de que está ali para ajudá-lo, né, de ele fazer valer na consulta realmente, né, dos seus desejos, das suas vontades, porque algumas vezes pode ser que ela se cale, né? E cala, e muda. Não é raro. Pacientes chegarem de outros colegas, porque os colegas disseram, não, você não pode engravidar. É uma gravidez de risco, que você tem que expor tudo isso para a paciente, porque eu falo, gente, a gente, enquanto mãe, se sente culpada porque o nosso filho pegou uma gripe.
Agora, você imagina você saber que você tem uma doença grave, como é o lúpus, que pode trazer sérias complicações, e você passar aquela doença para o filho. Não a doença, mas a predisposição. Que pode nascer com lúpus neonatal, pode nascer com, mais para frente, desenvolver outra doença autoimune. Então, você sabe o que você passa, você sabe as suas limitações, as suas dores. Você vai querer passar aquilo para o seu filho? Então, vários colegas preferem dizer não, você não pode ter, não tenha. Eu não aceito que você engravide, não é bom, não quero. E aí ela vai buscar uma outra opinião. E a outra opinião não deixa de ser a mesma do outro colega. Só que a forma, então a gente vai decidir. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer isso, isso, isso. Você ainda quer? Então espera que a gente vai arrumar um jeito de fazer isso. Que é o planejamento. É o planejamento, né? Agora, já teve pacientes de eu dizer realmente, eu falei, olha, não indico. Já teve, de acordo com o caso clínico da paciente, mas de uma forma geral a gente consegue. Semana passada uma me mandou uma mensagem no Facebook, assim, doutora, estou muito bem, decidi que vou engravidar, posso parar os remédios? Não, pelo amor de Deus! Falei, não, vem na consulta, não para nada, vem, a gente vai dar um jeito. E ela já é minha paciente há alguns anos, né? Então ela ficou bem, e esse era combinado realmente, quando ela estivesse bem, mas ela não tinha certeza que ela queria um segundo filho, né? E aí, quando ela mandou mensagem, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, não para, não. Que bom que ela mandou mensagem, pelo menos, né? Pelo menos para dar um alerta e falar, venha, né? Venha pessoalmente, né? Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo e que acabou de receber esse diagnóstico. A família, né? E aquele impacto todo que acontece. Não se desespere, não se desanime. A gente passa por um período de deserto quando recebe um diagnóstico desse. Mas reumatismo é coisa séria, mas tem tratamento. Hoje, além dos tratamentos medicamentosos, especialmente o lúpus, tem uma medicação endovenosa, né, que toma na veia uma vez por mês, que traz excelente controle das manifestações. Melhora da qualidade de vida, permite reduzir corticoide. Então, passe por esse momento, né, de tristeza, de deserto, quando você recebeu o diagnóstico. Mas não perca sua fé, não perca suas forças. Esposo, filho, mãe, pai, amigos, apoiem essa paciente, porque ela vai passar, é um sobe e desce danado, é um turbilhão de emoções, de sensações, que no primeiro momento vai ser desesperador, mas você vai conseguir, né? O tratamento permite com que você volte aos poucos a ter a qualidade de vida que você sempre busca, né? Merece e precisa. A espiritualidade é fundamental também nesse caminhar, né? Fundamental. A gente precisa acreditar, a dúvida não tem que ser por que está acontecendo comigo. Que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? É para quê? Será que eu não estou buscando algo errado na minha vida? Será que eu não estou me dedicando demais ao trabalho? Será que eu não estou dando importância demais às coisas pouco importantes? Será que as minhas prioridades de vida não têm que ser revistas? Então, quando a gente recebe um diagnóstico desse, é a chance que a gente tem de repensar. Normalmente a gente não para pensar nada disso e acontece essas coisas, né, esses percalços, essas dificuldades para a gente repensar mesmo. E com certeza a prioridade é Deus, família, amigos. Sem sombra de dúvidas, a rede de apoio é importante. Importantíssima. Querida, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Obrigada, né? gente. E claro que a doutora Fabiana Moreno retornará muitas outras vezes aqui também. Obrigada pelo carinho. Deus te abençoe, viu? Nossa Senhora se faça presente a sua profissão junto de ti e a sua família toda. Amém. Sem ela não consigo, não. Me mantenho no caminho de Jesus por causa dela. A gente está lá no colo dela o tempo todo, né, doutora? Deus te abençoe, viu? Amém. A todos vocês também de casa. Muito carinho, muito amor para vocês. Que Nossa Senhora, Maria Auxiliadora, sempre passe na frente. Amém, amém. Tá vendo que pessoa linda é a doutora Fabiana, não é? Exatamente por isso que ela sempre está retornando aqui, uma fé, gente, incomparável, não é? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.